Olá, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo por causa de uma indagação feita a mim e que eu sei que não é o questionamento de uma única pessoa. É um questionamento, infelizmente, de boa parte dos irmãos que compõem a nossa igreja brasileira. E me indagaram da seguinte forma: Amanda, por que você quer ser missionária? Por que você quer ir para longe da sua família, se enfiar no meio do mato, correndo o risco de ser picada por cobra, atacada por onça, todos os tipos de perigo que há dentro do mato e talvez nem voltar para casa para pregar para índios? Essa resposta, eu creio que ela se encontra em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus, ela é composta de uma aliança feita entre o Senhor e a gente. E ela só é formalizada quando ambos cumprem com a sua parte nessa aliança. A primeira parte Deus cumpriu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. A parte agora que cabe a nós se encontra na segunda parte desse versículo: para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 10, o 14 e o 15 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? Aqui diz como que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus irão crer nele se não houver quem pregue. Como pois os povos indígenas, os ribeirinhos, sertanejos, quilombolas, pescadores, povos muçulmanos e tantos outros povos ainda não alcançados crerão se não houver quem pregue? Como eles irão invocar um Deus que eles desconhecem? Eles nem ao menos sabem que estão em trevas. Eles não desejam a salvação porque eles não sabem que estão em trevas. Pensar que nesse momento há pessoas indo para o inferno por causa de desconhecer o Evangelho de Cristo Jesus precisa causar terror na gente. Precisa nos tirar o sono. E eles não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque infelizmente, como igreja, nós estamos retendo esse Evangelho dentro das nossas quatro paredes e não estamos levando ele para os não alcançados. E por causa do nosso egoísmo de querer que o Evangelho fique apenas para nós, eles estão indo para o inferno. E Deus nos cobrará disso, porque a palavra de Deus diz: você que diz que ama o Senhor, mas não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso. Porque como que você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu e não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Como você pode ver povos indígenas e tantos outros povos indo para o inferno e não se compadecer pelo fato deles estarem indo para o inferno por desconhecer o Evangelho que nós conhecemos? Se você diz que ama o Senhor e age dessa forma, você é um mentiroso. E a palavra de Deus, ela não está em você. Deus amou o mundo de tal maneira. Muitos ignoram a obra missionária e desconhecem ou ignoram um fato muito importante. Você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador porque um dia você ouviu esse Evangelho.
E se você um dia ouviu esse evangelho, não foi porque a obra de Deus na sua vida começou ali naquele dia, mas há séculos atrás, homens e mulheres deixaram suas famílias, deixaram suas terras para vir se embrenhar aqui no nosso país, quando era um lugar sem tecnologia, sem nada, um lugar recém-descoberto, para que eles fossem missionários. Então, se você hoje é salvo em Cristo Jesus, eu quero te dizer uma coisa: você é fruto de obra missionária. Então, por isso que ainda hoje há pessoas que largam pai e mãe, largam terras, se embrenham no meio do mato, correm risco de ser picado por cobra, ser atacado por onça, para que eles também sejam frutos de obra missionária. Pregar o evangelho não é uma coisa para alguns. O chamado não é para alguns. É uma convocação feita por Deus a todos que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que alguns foram chamados para entrar dentro do campo de batalha, outros foram chamados para ficar como intercessores, outros foram chamados para ser sustentador financeiro daqueles que foram, outros foram chamados para poder acompanhar com cartas, e-mails, para mostrar para aquele missionário que está lá: olha, nós estamos aqui, estamos acompanhando você, nos importamos com você e fazemos parte dessa missão. A convocação para a obra missionária é para todos, só que dentro dessa obra há posições. E é triste quando eu vejo que a maioria da igreja não quer ocupar nenhuma posição dentro dessa obra, desobedecendo a ordem de Cristo. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, nosso maior exemplo de missionário, porque ele deixou o seu trono, deixou a sua glória e veio para se tornar semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E por causa dessa morte, dessa atitude de deixar para ir para outros, nele nós encontramos salvação. Por isso é que há obra missionária. Por isso que nós escolhemos ser missionários. Porque nós escolhemos ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que você não consiga dormir. Que você tenha sonhos, pesadelos, sonhando com pessoas indo para o inferno. Porque nós estamos retendo a palavra de Deus. Orem pelos missionários. Seja intercessor, afinco deles. Ore com fervor pela vida deles e clame ao Senhor da Seara, porque, queridos, essa obra é grande. E nós estamos aqui e clamamos todos os dias ao Senhor da Seara: Deus, envia-nos trabalhadores. Senhor, envia-nos trabalhadores. E que você que está assistindo esse vídeo seja um desses trabalhadores. Eu encerro esse pensamento com um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, na versão viva. Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim desta carta, eu peço-lhes, orem por nós. Orem primeiramente para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por onde quer que vá, ganhando convertidos por toda parte, como aconteceu quando ela chegou a vocês. Orem por nós, sejam nossos intercessores, participem dessa obra, porque essa obra é do Senhor. E como David Livingstone certa vez falou, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Assim eu agradeço.
Muito obrigada, gente. Orem por nós, a obra missionária está precisando de você.